Se inscreva no canal. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A moça do bordado encantado, Cataguases. Na pequena cidade de Cataguases, havia uma lenda que corria de boca em boca, a história de Amélia, a moça que bordava encantos em cada ponto de sua agulha. Amélia era uma jovem doce, de olhos brilhantes e cabelos tão negros quanto o céu sem estrelas. Seus bordados não eram comuns, cada peça parecia conter uma vida própria. Diziam que quem recebesse um de seus trabalhos nunca mais teria uma noite de paz. Tudo começou em uma tarde de domingo, quando Amélia foi vista pela primeira vez com um tecido dourado. Ela se sentava à sombra de uma mangueira no quintal de sua casa, com mãos habilidosas, tecia imagens que pareciam saltar do pano. As pessoas passavam pela rua e paravam, hipnotizadas pela beleza do trabalho. Era como se as linhas ganhassem movimento, e as figuras bordadas piscassem, respirassem, sussurrassem segredos. Um jovem chamado Lucas, aprendiz de carpinteiro, foi o primeiro a se aproximar. Ele não acreditava em histórias de assombração, mas sempre fora fascinado por Amélia. Naquele dia, criou coragem e a elogiou. Amélia, com um sorriso tímido, entregou-lhe um pequeno lenço bordado com um beija-flor. Lucas levou o presente para casa, sem saber que estava levando também um pedaço da maldição. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. O lenço, que deixara sobre a cômoda, parecia brilhar à luz da vela. Ele jurava ouvir o som de asas batendo, como o voo de um pássaro inquieto. Quando tentou esconder o lenço, o som ficou mais alto, e algo gelado passou pelo quarto. No dia seguinte, ele devolveu o bordado, pálido e assustado. Amélia não se defendeu. Apenas recolheu o lenço e continuou a bordar. Mas, a partir daquele dia, a cidade começou a vê-la com outros olhos. Era uma artista brilhante, sim, mas também alguém que talvez carregasse um fardo sombrio. Mesmo assim, as pessoas não conseguiam evitar o fascínio por seus trabalhos. Ao longo dos meses, mais bordados saíram de suas mãos. Cada peça contava uma história, mas ninguém mais ousava aceitá-las. No entanto, um mistério começou a rondar a cidade: os bordados desapareciam da casa de Amélia, e ninguém sabia quem os levava. Alguns diziam que eram os espíritos das figuras bordadas, que ganhavam vida à noite e buscavam se libertar. Outros acreditavam que Amélia os enviava para espalhar sua maldição. Lucas, agora marcado pelo medo, observava a moça de longe, intrigado e assombrado ao mesmo tempo. Naquela mesma época, um viajante chegou a Cataguases. Ele ouviu as histórias e, curioso, decidiu procurar Amélia. Com um sorriso confiante, afirmou que não acreditava em superstições e pediu para que ela bordasse algo especial para ele. Amélia, em silêncio, começou a trabalhar. O viajante, chamado Augusto, era um homem pragmático, que não acreditava em lendas ou encantos. Ele pediu que Amélia bordasse algo que representasse a força e a beleza da natureza. Amélia, com mãos ágeis e expressão séria, teceu um pano com uma floresta densa, onde cada detalhe parecia vivo, as folhas balançavam, as árvores tinham sombras que se moviam, e até o ar parecia úmido. Quando Augusto recebeu o bordado, sorriu, convencido de que tudo não passava de habilidade artística. Ele pendurou a peça na parede de sua hospedagem, satisfeito com o trabalho. Porém, naquela noite, algo estranho aconteceu. Ao apagar a luz, Augusto sentiu um vento gelado atravessar o quarto, embora as janelas estivessem fechadas. Ao acender novamente a lâmpada, percebeu que a cena bordada havia mudado. Agora, a floresta parecia mais escura, e algo se movia entre as árvores. Ele aproximou o rosto para olhar melhor e viu pequenos olhos brilhantes que o observavam. Augusto deu um passo para trás, mas não conseguiu desviar o olhar. Na manhã seguinte, o viajante estava diferente. Ele não era mais o homem confiante que todos haviam conhecido. Sua expressão estava vazia, e ele parecia murmurar palavras desconexas. Quando questionado sobre o que havia acontecido, ele apenas repetia: "As árvores me viram, elas sabem." Amélia, ao saber do ocorrido, apenas suspirou. Ela recolheu o bordado quando Augusto tentou devolvê-lo e o guardou em uma caixa junto a outros tecidos rejeitados. A cidade começou a evitar a moça com mais fervor, mas ninguém ousava confrontá-la diretamente.
Lucas, que observava tudo de longe, resolveu investigar. Ele começou a seguir Amélia discretamente, tentando entender o que havia por trás daquelas peças amaldiçoadas. Ele a viu visitar a igreja à noite, carregando os bordados e rezando em silêncio, como se buscasse redenção. Os dias passaram, e Augusto deixou Cataguases, mas não sem consequências. Ele espalhou histórias sobre Amélia, transformando a jovem em um mito ainda mais sombrio. Alguns começaram a dizer que ela fazia pactos com entidades antigas e que os bordados eram portais para outro mundo. Enquanto isso, Amélia continuava a bordar. Ela parecia alheia aos sussurros da cidade, mas Lucas sabia que havia algo mais. Uma noite, ele resolveu confrontá-la, certo de que precisava saber a verdade. Lucas decidiu que não poderia mais suportar o mistério. Em uma noite de lua cheia, tomou coragem e foi até a casa de Amélia. A porta estava entreaberta, e uma luz bruxuleante escapava por uma fresta. Ele entrou silenciosamente, seus passos abafados pelo som do vento que assobiava lá fora. No centro da sala, Amélia estava de costas, inclinada sobre uma mesa. Suas mãos movimentavam-se rápido, como se perseguissem algo no tecido à sua frente. Quando Lucas aproximou-se, sentiu um arrepio na espinha. O bordado parecia se mover sozinho, como se tivesse vida própria. Ele pigarreou para anunciar sua presença. Amélia virou-se devagar, seus olhos brilhando à luz da vela. Ela não parecia surpresa. Você veio buscar respostas, Lucas? Perguntou com a voz baixa e quase melancólica. Ele assentiu, sem saber exatamente o que dizer. Ela gesticulou para que ele se sentasse. Meus bordados são um reflexo da alma, começou Amélia. Cada ponto, cada linha, captura algo que não pode ser visto a olho nu. Não faço isso por escolha, Lucas. É um dom, ou uma maldição, dependendo de como se vê. Ela pegou um pano bordado que estava ao lado. Este, por exemplo, contém a memória de uma floresta que há muito deixou de existir. Mas quem olha demais para dentro dele pode perder-se para sempre. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. E por que você continua a bordar? Perguntou. Amélia suspirou, o peso da culpa estampado em seu rosto. Por que parar não é uma opção? As imagens vêm até mim, querendo ser criadas. Se eu não as fizer, elas não me deixam em paz. Naquela noite, Amélia revelou mais do que Lucas esperava. Os bordados eram, de fato, portais para lugares e memórias presos no tempo. Ela não sabia explicar como adquirir o dom, mas suspeitava que estava ligado a um sonho que tivera quando criança, onde uma voz suave lhe ofereceu a agulha dourada que agora usava. Antes de ir embora, Lucas pediu para ver um bordado que nunca havia sido mostrado. Amélia hesitou, mas acabou cedendo. Ela abriu uma caixa trancada, revelando um pano negro com fios prateados que formavam a imagem de uma ponte sobre um rio escuro. Este é o mais perigoso de todos. É a passagem para algo que nem eu compreendo, avisou ela. Lucas sentiu o impulso de tocar o bordado, mas algo o deteve. Prometa que nunca usará isso, disse, olhando nos olhos de Amélia. Ela sentiu, mas o olhar dela não parecia tão seguro. As semanas passaram, e Lucas não conseguia tirar da cabeça o bordado da ponte. Ele sabia que era perigoso, mas também sentia que precisava entender mais. Enquanto isso, Amélia parecia cada vez mais isolada, os olhos carregando uma melancolia que ele nunca havia notado antes. Certo dia, uma tragédia abalou Cataguases. Uma criança desapareceu, e rumores começaram a circular de que Amélia estava envolvida. As pessoas lembravam-se das histórias de Augusto e acreditavam que os bordados poderiam ter algo a ver com isso. Uma multidão se formou em frente à casa da moça, exigindo respostas. Lucas correu para proteger Amélia. Ele sabia que, embora houvesse algo estranho nela, não acreditava que fosse capaz de machucar alguém. Quando chegou, encontrou-a de pé na varanda, segurando o bordado negro da ponte. A multidão silenciou ao ver a peça. Vocês querem respostas, disse Amélia, com a voz firme. Então olhem. Ela ergueu o bordado, e, por um momento, o mundo pareceu parar. As linhas prateadas brilharam, e a ponte começou a se mover,
como se a água do rio corresse de verdade. Alguns deram passos para trás, mas outros, curiosos, aproximaram-se. De repente, uma sombra surgiu na ponte bordada, caminhando lentamente em direção à margem. A multidão prendeu a respiração. Lucas tentou avisar que era perigoso, mas ninguém o ouviu. A sombra parou na beira do bordado, e uma voz grave ecoou no ar, embora ninguém pudesse dizer de onde vinha. Quem ousa me invocar? Amélia tentou fechar o pano, mas era tarde demais. Algo escapou do bordado, uma forma nebulosa que rapidamente tomou a forma de um homem alto e encapuzado. Ele olhou para a multidão e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. As pessoas correram em pânico, mas a criança desaparecida surgiu, caminhando lentamente até a figura. Lucas gritou para Amélia fazer algo, mas ela estava paralisada, o rosto pálido. O homem encapuzado pegou a criança pela mão e começou a conduzi-la de volta para o bordado. Lucas não conseguiu se conter. Ele correu até Amélia, pegou a agulha dourada de suas mãos e a cravou no bordado negro. Um grito ensurdecedor ecoou pelo ar, e o homem encapuzado parou. Ele olhou para Lucas, e, por um instante, o jovem sentiu como se sua alma estivesse sendo arrancada do corpo. Mas então, a agulha começou a brilhar, e a ponte no bordado desmoronou. O homem soltou a criança e desapareceu junto com a cena bordada. Amélia caiu no chão, exausta. Você não deveria ter feito isso, murmurou. Lucas olhou para ela, confuso. Eu o destruí, não foi? Ela balançou a cabeça. Você só o prendeu de volta, mas agora ele sabe que pode sair. A criança foi devolvida à sua família, mas ninguém na cidade falou sobre o ocorrido. Amélia fechou sua casa e nunca mais foi vista bordando. Lucas também mudou. Ele guardou a agulha dourada como um lembrete do que enfrentaram, mas sabia que a história estava longe de acabar. A lenda de Amélia tornou-se ainda mais temida em Cataguases. Diziam que, em noites de lua cheia, a ponte prateada aparecia em sonhos daqueles que olhavam para o bordado negro. E, no silêncio da noite, podia-se ouvir o som de passos na madeira, cada vez mais próximos.